Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em Provérbios capítulo 4, versículo 18. E diz assim: O caminho do justo é como a luz do nascer do sol, que brilha cada vez mais até o dia estar totalmente claro. O nascer do sol é lindo, aquele tom alaranjado enche o nosso coração de paz. Mas já imaginou viver 24 horas de um dia alaranjado? E o que dizer de um mês, um ano, vivendo de dias alaranjados? A gente não ia suportar, os nossos olhos iriam se cansar. Por isso que a natureza ela é feita de diversas cores. Até mesmo o verde ele aparece em vários tons, para que o nosso olhar não se canse, para que a gente tenha nas cores o ânimo que precisamos para o dia. Tem coisa mais fofa do que um bebê e as suas dobrinhas, suas risadinhas, suas primeiras palavrinhas? É lindo, não é? Agora você imagina que ele ficasse desse tamanho por toda a vida, para sempre falando assim com essa vozinha de criança? Ia ser um terror para os pais. A gente ia ficar desesperado sem querer morrer para não deixar essas crianças indefesas por aí. Portanto, é necessário que o justo ele cresça em estatura, que ele cresça em estatura e graça conforme o seu mestre, visando alcançar a sua estatura. É isso que nós estamos buscando como cristãos. Nós precisamos crescer dia a dia para nos tornarmos a imagem e semelhança de Jesus. O crescimento ele é necessário, muitas vezes doloroso, é claro, mas ele é necessário. Nós não podemos ficar há 30 anos no mesmo conhecimento, com os mesmos pensamentos. A gente todo dia tem que crescer um pouco, para que a gente receba cada vez mais do Espírito Santo. Senão, a gente não vai conseguir ter a maturidade suficiente para compreender as coisas espirituais. Na meditação Recebereis Poder, página 66, diz assim: a um preço infinito foram tomadas providências para que os homens atinjam a perfeição do caráter cristão. Os que tiveram o privilégio de ouvir a verdade e foram impressionados pelo Espírito Santo a receber as Escrituras Sagradas como a voz de Deus, não têm desculpas para serem pigmeus na vida religiosa, exercendo a aptidão dada por Deus, devem estar diariamente a aprender e diariamente receber fervor e poder espirituais, provido para todo crente verdadeiro. Se quisermos ser plantas a crescer no jardim do Senhor, temos de receber constantemente suprimento de vida e fervor espirituais. Então haverá o crescimento na fé e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe uma estalagem a meio caminho, onde possamos alijar nossa responsabilidade e repousar à beira da estrada. Temos de continuar avançando em direção ao céu, desenvolvendo um sólido caráter religioso. Percebe que há um crescimento, que nós devemos buscar esse crescimento, que o céu providenciou todo esse crescimento para nós, almejou esse crescimento para nós, enviou o Espírito Santo para que nós crescêssemos nessa espiritualidade até chegarmos à estatura de Cristo. O versículo de hoje diz que o caminho do justo ele é como o nascer do sol, como a aurora que vai crescendo e vai iluminando
o mundo de uma forma até se tornar dia perfeito. Da mesma forma, nós também temos que crescer como cristãos. Paulo, falando do nosso crescimento, ele diz que Jesus nos concedeu dons e talentos para o nosso crescimento e aperfeiçoamento, à semelhança dele, que é o cabeça. E no livro de Efésios, no capítulo 4, 13 a 15, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. É isso que Deus deseja, que nós cheguemos à perfeita unidade e ao conhecimento total do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. É isso que precisamos ser, pessoas maduras, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pelas astúcias com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Olha só, esse texto fala que se a gente não crescer, nós seremos levados por qualquer vento de doutrina. Como nós não temos um conhecimento sólido, como a gente ainda não tem um conhecimento profundo, como diz nos versículos aqui, pessoas cheias de astúcias, elas vão nos induzir ao erro. Elas vão inventar, elas vão distorcer a palavra de Deus, como o inimigo fez no Jardim do Éden, onde ele distorceu as palavras do Senhor para confundir Eva. Ainda hoje ele pratica essa mesma estratégia e muitas vezes nos seduz com a palavra de Deus distorcida. Então, se nós não somos crentes maduros, nós acabamos sendo levados por qualquer vento de doutrina e de repente fulano saiu da igreja porque escutou uma mensagem tal, porque entendeu que era assim, agora, de hoje em diante, mudou. Então, pessoas que não são maduras, elas vão sendo levadas de um lado para outro, elas ficam sem ter a autoridade e a estatura de Cristo Jesus, que soube muito bem se comportar diante de todas as acusações e de todas as distorções daquilo que ele pregava. Crentes imaturos são enganados facilmente, vivem em brigas, vivem em picuinhas, vivem em contendas de uma forma geral, perdem muito tempo com coisas de menino, como Paulo mesmo diz. Quando eu era criança, eu tinha pensamentos de criança. Agora eu cresci e deixei os pensamentos de criança para trás. Mas muitos cristãos ainda hoje se comportam como crianças. Esse crescimento que nós falamos aqui é necessário para que tenhamos ousadia e maturidade para pregarmos a mensagem de Cristo ao mundo. Mas infelizmente as igrejas elas parecem mais com creches. Os motivos que levam muitos a desistirem do caminho chega a ser infantil. Nosso conhecimento espiritual ainda é muito superficial, ainda é muito ralo em comparação ao tempo que nós já temos de batismo nas águas. Tem pessoas que estão há 30 anos na igreja e ainda se comportam como crianças e ainda brigam como crianças. E o seu evangelho, quando eles conversam, quando eles tentam defender aquilo que eles acreditam, é um conhecimento bem superficial, é um conhecimento bem infantil. Eles pararam no tempo, eles se batizaram e receberam um certo conhecimento e ficou ali aquele conhecimento. Conseguem desenvolver, não conseguem dar um estudo bíblico porque eles não sabem. E por que eles não sabem? Porque eles não se aprofundaram na palavra de Deus. Eles têm medo que as pessoas façam alguma pergunta difícil de responder. Isso há 30 anos na igreja. E por que eles ainda têm esse medo? Porque eles não estudam.
Porque como crianças, eles estão esperando que tudo chegue para eles, que tudo chegue mastigado e pronto para eles. Eles estão acostumados com as programações da igreja, eles ficam esperando uma pregação, um louvor para alimentar ele, mas eles não buscam isso durante a semana. Eles não buscam estudar a palavra de Deus e eles não têm o conhecimento pleno do Senhor. Então, no meio das provações, dos primeiros sofrimentos, eles se desesperam como se fossem ateus. Por quê? Porque eles não têm um conhecimento, eles são crianças e crianças se desesperam com tudo. Então, quando chegam os problemas, eles não têm a maturidade de resolverem juntamente com Deus em oração, em busca pelo conhecimento e para tomar as melhores decisões e pedir ao Espírito Santo que oriente. Eles não têm essa maturidade. Aí na hora do desespero, o que é que eles fazem? Vão pedir oração. E vão esperar que o pastor, vão esperar que alguém mais maduro diga a eles o que está acontecendo. Porque eles não sabem dizer. Quando acontece alguma coisa nos noticiários, algum evento que marca assim que Jesus está próximo de voltar, eles não sabem dizer, eles ficam esperando e ficam perguntando o que é que vocês acham. Aconteceu isso agora, vai ter um desdobramento profético? O que é que vocês acham? Vocês que estudam. Então tem pessoas que vivem dos estudos dos outros, são crianças. Nessa escola da vida, a gente não pode passar a vida toda como aluno. A gente precisa também se posicionar como professor de vez em quando. Claro que a gente tem que voltar a estudar sempre como aluno, mas a gente também precisa estudar como professor, que precisa dar uma aula. Então nós precisamos crescer como cristãos. E é uma vergonha, porque muitas vezes, até mesmo na nossa casa, os nossos filhos fazem alguma pergunta ou eles estão com alguma dúvida e você fica pensando, eu preciso trazer o pastor aqui, eu preciso trazer o missionário aqui. Não, você mesmo é a resposta para isso. Você foi levantado na sua casa para ser luz da sua casa. E você deveria ter as respostas que a sua família precisa. Você precisa estar cheio, você precisa crescer. Você não pode viver a vida toda na mesma estatura. Você não pode ser um pigmeu, como diz essa leitura que nós fizemos agora há pouco. Você precisa ser um gigante de conhecimento da palavra do Senhor. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: Queridos irmãos, estou lhes falando como se vocês ainda fossem apenas criancinhas, que não estão seguindo ao Senhor como deveriam, mas os seus próprios desejos. Tá vendo? As crianças, elas sempre seguem os seus próprios desejos. Não posso falar-lhes como falaria a homens fortes, cheios do Espírito. Eu os tenho nutrido com leite e não com alimento sólido, pois vocês não podiam digerir nada mais forte. E mesmo agora, vocês ainda precisam se alimentar com leite. Jesus também disse isso aos discípulos, que ele teria mais coisa para falar, mas infelizmente eles não poderiam suportar ainda. Eles não estavam preparados. E a gente observa que Jesus está ali envolto de 12 crianças, que muitas vezes Jesus explica uma parábola e eles chegam para ele e dizem, a gente não entendeu. Coisas simples, e Jesus fazendo exemplos com coisas da natureza, com coisas ao redor, e mesmo assim eles não compreendiam. As pessoas traziam para eles os doentes, os possessos, e eles não conseguiam curar, porque eles ainda eram crianças, eles não sabiam mexer com esse poder que Jesus tinha passado para eles. Então foi um crescimento, mas você consegue observar os discípulos crescendo. Jesus primeiro manda eles em missão de 2 em 2, e aí eles vão e eles voltam felizes porque os espíritos imundos estão se submetendo a eles, e eles fazem aquela festa e eles contam tudo o que está acontecendo, e eles vão crescendo até que Jesus morre, ressuscita e diz, olha, fica aqui que vocês vão receber o meu poder para que vocês consigam pregar como eu preguei, para que vocês consigam espalhar essa mensagem como eu espalhei. E aí eles ficam em oração, e ali eles confessam seus pecados, eles se unem, tira de dentro deles tudo que é ciúme, tudo que é orgulho. Agora não tem mais isso de quem é que vai sentar à direita de Deus, quem vai sentar à esquerda. Isso é coisa de menino, isso é coisa de criança.
Eles agora são maduros e eles querem uma posição, seja qual for, nem que seja o último, mas contanto que eles estejam no reino de Deus. E eles crescem, eles amadurecem, e quando eles estão prontos, aí sim o Espírito Santo vem sobre eles. Aí você vê um Pedro totalmente transformado, você vê os filhos do trovão agora como discípulos amados, e aí você vê como Deus trabalhou neles e como eles cresceram ao ponto de eles darem a sua vida pela causa. E como Pedro, que negou Jesus 3 vezes, você vê ele agora maduro, dizendo assim: eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Eu prefiro que eu seja crucificado, mas de cabeça para baixo, para não ficar igual ao meu mestre. Pessoas maduras, pessoas que cresceram, pessoas que entenderam que o reino não era daqui. Porque até então os discípulos antes, quando eles eram imaturos, eles pensavam que Jesus ia dominar o mundo, ia ser o rei de Israel. Agora, com eles na maturidade e cheios do Espírito Santo, eles entenderam a pregação de Jesus. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus não é daqui. O reino de Deus está por vir. Então eles se prepararam para uma pátria superior. E por isso eles entregaram a vida deles. Eles entregaram suas vidas na certeza de que eles seriam ressuscitados para uma nova vida. Criança não faz isso. Criança esperneia, criança não quer morrer, criança não quer dodói, criança briga, criança xinga, mas não vai se entregar fácil, ela vai se espernear. Mas um adulto crescido que sabe qual é a vontade de Deus, esse se comporta como um cristão cheio do Espírito Santo. Mas é tão raro a gente ver pessoas maduras na igreja, é tão raro nós vermos pessoas crescendo. É tão raro a gente olhar para alguém assim e dizer: meu Deus, como fulano cresceu espiritualmente. Pelo contrário, a gente vê pessoas há 10, 20, 30 anos do mesmo jeito, com as mesmas dúvidas, com as mesmas brigas, com a mesma cabeça dura. Não dá para entender. Por isso que nós precisamos pedir urgentemente ao Senhor que nos ajude a crescer. Porque o pior dessas pessoas é que eles são crentes crianças e querem saber e fazer as coisas de adulto. Como diz um velho ditado, cresça e apareça. Cresça e apareça. Precisamos primeiramente crescer, e isso só vai se dar através do Espírito Santo. Como diz lá em 1 Coríntios 3,18, que ele nos transformará de glória em glória até chegarmos na imagem de Cristo, que esse é o nosso alvo, essa é a estatura que nós queremos para a nossa vida. Então, assim, a semelhança do nascer do sol que vai iluminando, o sol vai subindo, subindo até que seja dia perfeito, assim nós também, a nossa vida tem que clarear de uma forma que chegue a se transformar em dia perfeito. Nós não podemos viver na penumbra do amanhecer, a gente não pode viver na escuridão ainda de um dia nublado. Nós precisamos ter uma vida clara, perfeita, que as pessoas olhem para nós e digam assim: esse tem conhecimento, esse cresceu, olha como ele desenvolveu. Mas também ele estuda muito a Bíblia, ele busca a Deus, ele tem uma comunhão com o Espírito Santo, ele tem buscado e por isso ele tem cada vez mais crescido. É isso que as pessoas deveriam olhar para nós. Elas deveriam vir nos consultar, porque nós somos gigantes na fé. Eles deveriam vir a nós e perguntar, mas muitas vezes eles não têm nem a quem recorrer. O que muitas vezes nós conseguimos observar é criança tomando conta de criança. E aí elas brigam. E aí cada um quer o brinquedo da outra. E aí a confusão está feita. E aí não há um amadurecimento. Deus tem muitas coisas para nos revelar. Ele mesmo disse: pergunta-me e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Deus tem que revelar muita coisa nesses últimos dias para o seu povo. Mas cadê os crentes maduros? Cadê o justo que cresceu? Cadê? Então não dá para Deus revelar seus segredos a meninos, a crianças que vão transformar em fofoca, que muitas vezes vão distorcer as suas palavras. Não dá.
Ele está procurando verdadeiros adoradores, aqueles que conseguem adorar o Pai em espírito e em verdade. Ele não está mais preocupado com quantidade, ele está preocupado com a qualidade do cristão, com pessoas maduras que vão conseguir, vão ter a força suficiente para enfrentar. Porque pregar o evangelho hoje não é mais para criança. Pregar o evangelho hoje ou você sabe ou você sabe. Porque está cada dia mais difíceis. As pessoas estão cada vez mais exigentes. Elas estão há muito tempo longe de Deus. Elas estão tão envolvidas no mundo que você precisa ter argumentos muito fortes para arrancá-las do mundo. Então, precisamos crescer para que Jesus cresça em nós, para que o Espírito Santo cresça junto conosco, para que as pessoas vejam o tamanho dele em nós. Senão nós teremos apenas gotas, nós teremos apenas um pouco de Deus, um pouco de Jesus, um pouco do Espírito Santo. Mas o que ele tem para nos oferecer é plenitude. Mas infelizmente não cabe agora em você. Cresça e apareça. Cresça e receba mais. Por isso que anteriormente, e alguns dias atrás, nós falamos sobre a parábola da distribuição dos talentos. E aqueles que multiplicaram, seu Senhor colocou sobre o muito. Então, se você quiser receber o muito, você vai ter que desenvolver a sua vida. Você vai ter que desenvolver aquilo que Deus te deu. Você precisa crescer para que Ele te coloque sobre o muito. É possível. É possível. Nós precisamos de um exército poderoso, de homens e mulheres que chamam o pecado pelo nome, que têm a ousadia de pregar essa última mensagem com toda a intrepidez, porque são dias bem difíceis e crianças não vão dar conta disso. Mas vamos orar por isso e receberemos o poder para crescermos, em nome de Jesus. Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor nos chamou para uma corrida, como bem disse Paulo. E nós precisamos nos preparar e nós precisamos gastar tempo com isso. E nós precisamos nos preparar de uma forma tal que a gente cresça a cada dia em graça e estatura como o nosso Jesus. Ele é o nosso exemplo. Ele nos deu o seu próprio Espírito para que nós pudéssemos crescer como Ele cresceu. Nós precisamos investir principalmente na busca do Espírito Santo que nos levará a tudo isso. Ajuda-nos, Espírito Santo, a crescermos de glória em glória até a imagem de Cristo. Queremos chegar à estatura dele, esse é o nosso alvo. Queremos ter a maturidade para entendermos como devemos pregar nesses últimos dias. Precisamos receber o poder para falarmos com toda a autoridade, porque são dias difíceis e o ser humano está cada vez mais corrompido. A sã doutrina faz com que os seus ouvidos coçem e eles não queiram nem mais ouvir. Por isso nós precisamos, como adultos, termos a estratégia certa para alcançar essas pessoas. Nós não podemos dar respostas vazias, respostas tímidas, meias respostas. Nós precisamos ter o conhecimento pleno da Tua Palavra para que a gente possa saber responder de forma correta às suas indagações. Ajuda o Teu povo, Senhor Deus, que muitas vezes diante das provações, diante das dificuldades, se comportam como crianças desesperadas, chorando, esperneando no chão, porque não entendem o que está acontecendo, têm medo de tudo e o inimigo faz com que elas corram diante das provações, diante das dificuldades, porque elas não sabem o que fazer. Como crianças, Pai, nós estamos sendo enganados por vários ventos de doutrina. Tem pessoas que estão deixando a sã doutrina para ir atrás de fábulas, de historinhas, de invenções de homens, mandamentos de homens. Pai, tem misericórdia do teu povo que perece por falta de conhecimento. Desperta em nós, Espírito Santo, o desejo pelo estudo da tua palavra.
Desperta em nós, Senhor Deus, o desejo de crescer. Ajuda-nos, Espírito Santo. Coloca isso no nosso coração, para que esses dias maus não nos derrubem, mas pelo contrário, nos faça cada vez mais forte. E com essa força nós possamos levantar outras pessoas que estão caindo. Dá-nos a maturidade. É esse o nosso maior pedido hoje. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.